Chegando à nossa telinha, o Isso Cai em Concurso de número 12. Serão 50 pequenos vídeos que a gente, enxergando a tela, o mapa mental e ouvindo a voz da Bia, na costura que pode acontecer em cada um, na hora da prova eu vou lembrar. Aproveite um momento que você tenha de reclusão, lá no seu quarto, quietinho, vá olhando várias vezes para o mapa e vá ouvindo tudo isso. Os vídeos são de curto tempo e na costura a gente já vai aproveitando para inserir outros elementos do teu edital. Nós vamos tratar neste Isso Cai em Concurso de número 12, as locuções envoltas às classes de palavras. Vamos lembrar, antes de entrar em locuções, quais são as classes gramaticais, também conhecido na unidade da língua portuguesa como morfologia. São 10, apenas 10. Artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e numeral. Tem que gravar isso, porque isso faz parte de um capítulo da língua portuguesa chamada de morfologia ou classes de palavras. Dentro dessas 10 classes de palavras, 8 apresentam locuções. O que significa a palavra locução? É um conjunto de 2 ou mais palavras que transmitem um único significado, desempenhando uma única função gramatical. Bia, me dá um exemplo. Quando eu te digo que choveu, você entendeu que choveu é um verbo, fenômeno da natureza. Quando eu te digo deverá chover, eu continuo com o chover, fenômeno da natureza. Ele representa um verbo, mas o nome dele se chama de locução. Locução gramatical, locução verbal, deverá chover, mas que desempenha a função de verbo, mas que desempenha a função de verbo, deverá chover. Por isso, confirmando, locução gramatical é um conjunto de 2 ou mais palavras que transmitem um único significado e que desempenham uma única função gramatical. Vamos saber reconhecer. Isso numa prova, quando cai, eles fazem comparação na expressão, ou eles te pedem para marcar a alternativa onde a locução no parênteses esteja indevidamente classificada. Vamos começar pela locução adjetiva. Significa então que o adjetivo tem locução. Claro que ele exerce a função de adjetivo. E para isso, um adjetivo é uma palavra. Locução adjetiva é uma soma, mas que desempenha o papel de adjetivo. Estarão sempre junto do substantivo. Se eu tivesse te dito a higiene da boca, você está vendo que da boca se refere à higiene. Se eu te dissesse bucal, eu teria o adjetivo. Se eu te dissesse a casa paterna, paterna é a qualidade da casa. Se eu tivesse te dito a casa dos pais, você sabe que dos pais continua se referindo à casa. A diferença é que paterna é adjetivo, dos pais é uma locução adjetiva, porque está fazendo referência à casa, assim como da boca está fazendo referência à higiene. Toda palavra que é um substantivo fizer referência, qualificando-o é adjetivo. Porém, se forem 2 ou mais, a primeira sempre é uma preposição. Está vendo ali o da é de mais a. Você chama isso de locução adjetiva. Se eu te disser o país carnavalesco, carnavalesco se refere ao país, é um adjetivo. Se eu te disser o país do carnaval se refere ao país, mas é uma locução, porque locução são 2 ou mais palavras que transmitem um único significado. No caso, qualificar desempenha o papel de adjetivo. Vamos agora reconhecer o que é uma locução adverbial. Claro, adverbial vem de advérbio.
exerce a função de advérbio. Portanto, vai dar uma ideia na frase de tempo, modo, lugar, dúvida, negação, afirmação ou intensidade. Quando eu te digo prossigam em silêncio, é o modo como prossigam. Se eu substituísse em silêncio por silenciosamente, tudo que termina em mente é advérbio. Você está vendo que prosseguir é uma coisa, silenciosamente muda o sentido do verbo prosseguir. No exemplo 1, o da boca muda o substantivo higiene, por isso é locução adjetiva. Duas ou mais palavras que mudam o sentido de um verbo, ali prossigam, nós chamamos de locução adverbial. Se substituísse em silêncio por silenciosamente, nós teríamos o surgimento de um advérbio. Não alterou o sentido da frase, porém, o em silêncio tem função de advérbio, enquanto que silenciosamente é o próprio advérbio. A diferença de uma locução adjetiva para adverbial, ambas começam com preposição, é que a locução adjetiva se refere ao substantivo, enquanto que a locução adverbial, estão vendo no exemplo, se referiu a um verbo e deu a ele uma nova ideia, porque se em silêncio saísse da frase, prossigam, teria sentido, mas quando eu digo em silêncio, mudou o sentido da ação. Isso é o modo como prosseguem. Então, este em silêncio, mudando o sentido de um verbo, exerceu o papel, a função de um advérbio, mas gramaticalmente chamado de locução adverbial. Então, se lá na prova comparassem da boca na linha 1 e em silêncio na linha 2, afirmando que ambas são locuções, isso é verdadeiro. Agora, se afirmarem que ambas são locuções de mesma relação, não. No primeiro exemplo é locução adjetiva, no segundo é locução adverbial. Vai olhando, vai comparando, observa onde está a diferença, memoriza um desses exemplos aí e compara no dia da tua prova. Locução prepositiva, claro, exerce a função de preposição. O macete legal para você reconhecer a locução prepositiva é que é uma soma de palavras, onde a primeira é uma preposição e a última também é. Quando eu te digo que ele estava a fim de você, a fim de, você está vendo que fim é palavra masculina. Você já aprendeu no Isso Cai em Concurso número 11 que na frente de palavra masculina não há crase. Então, se eu tiver um A na frente de palavra masculina, no caso aqui é fim, este A é preposição. Começou por preposição. A fim de, ora, você já sabe, porque decorou as preposições, isso é fundamental, é tabuada, assim como na matemática tem a tabuada, aqui tem que saber as preposições. Então, a fim de é uma locução prepositiva. Se a banca te disser, ele está a fim de você, a expressão a fim de é uma preposição? Não. Tem função de preposição? Sim. Representa uma preposição. É composta, é formada por duas outras preposições? Sim, o a e o de. Isso é locução. Agora eu te dei no exemplo ali, todos concordaram, com exceção do diretor. Você está vendo que estava em negrito, com exceção do. No parênteses dizia que isso aí é uma locução. Isso é verdade. Ah, mas que é uma locução prepositiva. Você olhou, ó, com, a, ante, até, após, com. Exceção do, ó, de mais o, do. Esse do tem a preposição. Então você já sabe que essa expressão sublinhada é como a fim de, que eu te falei ainda há pouco. É uma locução prepositiva. É uma preposição? Não. Tem função de preposição? É verdade. Representa a classe gramatical, preposição? Perfeito. Olha aí, holístico. Lá no número 1, da boca se refere a um substantivo, qualificando. Isso é locução adjetiva. Em silêncio mudou o sentido do verbo, então é uma locução adverbial. A expressão sublinhada agora começa e termina por preposição. Só pode ser locução prepositiva. Logo abaixo temos uma locução conjuntiva, meio parecida com a prepositiva, cuidado. Ainda há pouco eu dei um exemplo oral aqui dizendo
Ele está a fim de você, a fim de, eles sublinharam. No outro exemplo dizia, ele estudou a fim de que no futuro, opa, estava a fim de que. No primeiro era a fim de, neste a fim de que. Bom, você já está vendo a diferença. Locução prepositiva começa e termina por preposição. Aqui você tem a fim de que, terminou pelo vocábulo que. Ora, a fim de que, te dando uma ideia de finalidade. Mais adiante teremos um Isso Cai em Concurso a respeito dos nexos e nós vamos ver que para que, a fim de que, dão uma ideia de finalidade, são locuções conjuntivas finais. Daí no exemplo da tela diz assim, fale com ela para que possa se acalmar. Este para que, a fim de que, você está vendo que dá uma ideia de finalidade, a fim de que possa se acalmar. O para é preposição, o que é a palavra final da sua locução. Assim como a fim de que, o a é preposição, o que, dentro do contexto, dando ideia de finalidade. Então, você já viu a diferença da locução prepositiva para conjuntiva. A prepositiva parou na preposição. Uma conjuntiva começa também com preposição, porém, ela tem um indicador que é o quê? Estão vendo que locução adjetiva é diferente da adverbial, da prepositiva, da conjuntiva. E a prepositiva, que poderia te confundir com a conjuntiva, está uma abaixo da outra para você saber reconhecer a diferença. Locução verbal. Claro que exerce a função de um verbo, mas não é verbo, porque é a junção de dois verbos. Quando eu te digo dormir, é verbo. Agora, quero dormir muito, são dois verbos. E dois verbos juntinhos nós chamamos de locução verbal. Bah, estou estudando e memorizando que a locução adjetiva não tem nada a ver com as outras, porque é uma soma de palavras, começa com preposição e faz referência a um substantivo. Na adverbial, quem sabe eu poderia confundir com a adjetiva, porque também começa com preposição, mas ela está se referindo ali a um verbo, lá na número 1 está se referindo a um substantivo. Prepositiva, que eu poderia confundir com a conjuntiva, eu estou vendo que a prepositiva começa com preposição. A conjuntiva também, porém a prepositiva termina por uma preposição. A conjuntiva eu estou vendo para que, a fim de que, terminou pelo vocábulo que. A locução verbal não tem nada a ver, nada de semelhante com as anteriores, porque são dois verbos, um do ladinho do outro, que equivale a um verbo, mas não é verbo. É locução verbal, mas tem a função do verbo. Locução substantiva. Agora a gente vai cuidar muito, minha gente. Exerce a função de substantivo. É a junção de dois substantivos. Cuidado agora, minha gente, muito cuidado. A sala de jantar está cheia de pessoas. Você está vendo que eles sublinharam a sala de jantar. Se eles te pedirem o que é a sala de jantar, morfologicamente, tudo isso é uma locução substantiva. Porque sala é substantivo e jantar também é. Se eles te pedissem sintaticamente, nós vamos ver mais adiante, quem está cheia é a sala de jantar. Tudo que responde à pergunta quem é que é sujeito. Se eles tivessem sublinhado somente de jantar, olha o exemplo número 1, locução adjetiva. De jantar começou com preposição. Mudou, qualificou sala, que é um substantivo. Seria locução adjetiva. Então, qual é a diferença de uma locução substantiva para uma locução adjetiva, no caso? A substantiva é uma expressão sublinhada e dentro dela você enxergará dois substantivos. A locução adjetiva é só uma expressão onde o núcleo é um substantivo que se faz referência a outro qualificando. Então, de novo, a sala de jantar, morfologicamente, é uma locução substantiva por portar dois substantivos, sala e jantar. Se fosse pedido somente de jantar, você está vendo que se refere à sala. E neste momento eu tenho uma locução adjetiva, porque está fazendo referência à sala.
Ah, mas eles me disseram que é sujeito. Cuidado, mas sujeito, o nome, a pergunta teria que ser sintática. Eu estou tratando neste Isso Cai em Concurso, que é o número 12, de classes gramaticais, de morfologia. E sujeito não tem nada a ver com isso. Então, cuidado. Se eu afirmar uma locução substantiva apresenta uma locução adjetiva, no caso a sala de jantar, você já sabe que sim. Locução substantiva é tudo sublinhado e os dois substantivos ali dentro. Agora, somente o de jantar seria composto de um substantivo fazendo referência a outro, seria chamado de locução adjetiva. Cuida disso, cuida. Essa locução é perigosa no sublinhado. E de repente, em dia de prova, a gente está muito nervoso, não enxerga até onde foi o risco. Então, resumindo, a sala de jantar, morfologicamente, é uma locução substantiva. Mas se o risco estivesse só abaixo de jantar, eu teria uma locução adjetiva. E se me afirmassem que na expressão a sala de jantar temos uma locução portando uma outra locução, é verdade, temos a locução substantiva portando uma outra locução chamada de adjetiva. Locução pronominal exerce a função de pronome. É a junção de duas ou mais palavras que atuam como um pronome indefinido. O que é um pronome indefinido? Alguém, ninguém, tudo, nada. Não define o ser. Qualquer, um qualquer, nenhum, são pronomes indefinidos. Quando você tiver dois unidos, você tem uma locução pronominal. Quando eu te digo qualquer um pode participar, você está vendo que você tem aí uma locução pronominal, porque qualquer e um, juntos, indefinidos, dando uma ideia de indefinição, faz com que eu tenha aí uma locução pronominal. Locução interjetiva. Essa é boa, porque toda expressão que junto de um ponto de exclamação estiver, exerce a função morfológica de locução interjetiva. Quando eu te digo, e é uma expressão que vai dar uma ideia de admiração, de cumprimento, quando eu te digo oi, ponto de exclamação, isso é uma interjeição. Mas quando eu te digo bom dia, eu usei duas palavras junto de um ponto de exclamação. Aí isso eu chamo de locução interjetiva. No exemplo, quem me dera, eu fiz uma admiração e ali eu juntei a um ponto de exclamação, isso nós chamamos de locução interjetiva. Quando eu te digo Deus, ponto de exclamação, a isso eu chamo de interjeição. Interjeição é uma classe de palavras. Agora quando eu te digo valha-me Deus, ponto de exclamação, é uma soma de palavras, com uma ideia de admiração ou de súplica, junto a um ponto de exclamação, nós chamamos de locução interjetiva. Você está vendo, minha gente, que das 10 classes, 8 apresentam locuções. E cada uma são visíveis na sua diferença. Não tem como confundi-las. Então aproveite seu tempo, olhando para ela. Pode tomar uma xícara de chazinho, de café, um chimarrão e vá olhando e mentalizando, porque nessa sequência você vai vendo as diferenças. Aquilo que está em negrito, procure carimbar no teu cérebro com ênfase, procura comparar uma locução com a outra e vai dando o seu jeitinho de compreender, porque cada um tem o seu modo específico. E daí uma questão de concurso disse isso: analise as locuções abaixo, determinando a incorreta. Quando falar em locução, você lembra que a expressão sublinhada tem que ter 2 ou mais palavras. Isso é locução. E daí eu vou ter que olhar ao ladinho o que eles estão falando de cada uma. E daí eles estão me dizendo o amor de mãe. Eu olhei essa expressão e eles estão me dizendo que é uma locução substantiva. Ora, eu me lembro no exemplo que a Bia me deu, a sala de jantar, dentro da expressão sublinhada, tinham 2 substantivos. Quando eu olhei o amor de mãe, eu vi a palavra amor, porque o na frente o amor é substantivo, e mãe também é substantivo. Estão me dizendo que é uma locução substantiva. Perfeito. Agora na letra B,
para tentar estragar o meu visual, colocar o mesmo exemplo. É o mesmo exemplo, mas não é o mesmo riscado. O amor de mãe. Eles riscaram só de mãe. Eu lembro quando a Bia me deu a sala de jantar, ela disse que se o riscado estiver em a sala de jantar é locução substantiva. Mas se o riscado estivesse só abaixo de jantar, se refere à sala que é substantivo, seria uma locução adjetiva. Eu memorizei aquele exemplo da Bia, agora eu comparei aqui. De mãe se refere ao amor. É uma locução adjetiva. Verdade. Porque se tivesse sublinhado o amor de mãe, daí seria a letra A. Então a letra A e B estão corretas, eles querem que eu marque a incorreta. Letra C, sem dúvida. Ó, começou com preposição. Eu tentei buscar uma palavra, sem dúvida, é uma afirmação, e daí eu relacionei indubitavelmente. Daí eu estou vendo, tudo que termina em mente é advérbio, então sem dúvida só pode ser representar um advérbio, por isso chamado de locução adverbial. Eu memorizei lá no segundo caso da Bia em silêncio, sem dúvida, uma expressão que comece simplesmente com a preposição. D. A fim de. Já vi, ó, começou com preposição, terminou com preposição, locução, deu uma ideia de finalidade, é final, mas ela não é locução conjuntiva. Para ser conjuntiva teria que ser a fim de quê? Ah, mas ela é final, mas eles não estão te pedindo sentido, eles estão te pedindo a classificação da locução. Então a fim de é uma locução prepositiva, por isso a letra D é incorreta. Qualquer um, eu já vi que qualquer um, pronomes indefinidos juntos, formam uma locução pronominal. Eis aí uma grande dica, nós desfilamos a morfologia, o reconhecimento das classes gramaticais e relacionamos a cada uma as locuções que cada uma tem. São 10 classes, mas 8 apresentam locuções. Dentro deste mapa podemos ver a diferença de cada uma e observamos que a locução substantiva é perigosa, porque dentro dela tem uma outra locução, então eu tenho que prestar atenção ao riscado no dia da prova. Com firmeza, com vigor, chegaremos lá com todas essas informações. Mais uma dica, foi um privilégio mais uma vez.